Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vai, pega o violão. Espera. Eu já vou começar apresentando. Espera. Só quando for começar a cantar, tá bom? Jesus, que nasceu para nos guardar da segurança. É a sua música? Pode cantar. Que ele nos guardou de todo mal, porque ele agora nos salvou. Amém. Porque ele vive Para no sempre. nome do nosso coração. Amém. Que louvor lindo, filho. E esse é o fim. Glória a Deus, né? Opa, agora você. Deixa eu fazer uma coisa aqui. E aí, todo mundo gostou? Espera. Aí é pra ver se todo mundo gostou. É. Vamos lá. Gostou? Boa noite. Boa noite. Eu vou tirar a guitarra. Não, pode ficar com a guitarra, a gente vai cantar um louvor. De novo? É, as pessoas estão começando a chegar ali agora, ó. Ô pai, já foi a minha vez, agora é a sua. Tá bom. Não, nós Nós dois juntos vamos louvar o Senhor. Fala boa noite, pessoal. A paz do Senhor. Tudo bom, povo de Deus? Hoje eu tenho um ajudante aqui no nosso culto. O Bernardo trouxe a guitarra dele, que ele falou que ele quer ser meu ajudante hoje no louvor, né, filho? É. Então, mostra a guitarra que você vai mostrar para cantar, pessoal. Olha, ele trouxe a guitarrinha dele. Ele vai cantar com o papai, vai cantar com a igreja. Boa noite, pastor Lélio. Ai, quem é o pastor Olha lá, o Lélio? pastor Lélio, o pai da Sarinha. A paz do Senhor, irmã Dirlene. Tudo bom? Nós vamos estar louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do nosso Deus. Mais uma semana que está fechando, né? Nós agradecemos a Deus por todas as bênçãos que Ele tem feito por nós. Paz do Senhor, irmã Edna. Uma semana abençoada. Oi, Edu. Paz, meu irmão. Tá caindo? Nós vamos louvar o Senhor com um cântico para nós iniciarmos o nosso culto nessa noite. Essa palavra que Deus já colocou no nosso coração. Papai, pega essa maleta. E a gente deseja que o Senhor fale ao teu coração também, né? Pai, tá tocando muito alto. Vamos louvar? O Senhor é a minha força. Ele faz dos meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. O Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz
faz andar, Ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, bota, filho, me faz andar em lugares altos, Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos, Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Mais puro, mais puro, mais puro, mais puro, mais santo, mais santo, mais santo, mais santo, mais livre, mais livre, mais livre, mais livre, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais perto de ti, 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 mais perto de ti. Amém? Amém. Amém. Agora o Bernardo vai orar, né, Bernardo? Papai do céu abençoar o culto, abençoar as pessoas, em nome de Jesus. Pode orar, ora bem alto, tá? Tá. Pode orar. Pode tirar a guitarra? Pode tirar a guitarra. Deixa eu... Pode orar. Senhor Jesus, abençoa todo mundo da igreja e também abençoa de lá todas as pessoas, Amém. a Saninha e todo mundo que vai lá. Então,
Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado, filho. Me ajudou na abertura do culto. Vai lá beber aguinha agora, vai? Tá bom. Aí que eu já vou soltar para beber água. Tá bom. Ô, Bahia, e aí? A paz do Senhor, amados. Quando ele viu que eu estava preparando o culto, ele falou: papai, eu quero ajudar no culto hoje. Eu falei: então tá bom, então você vai ajudar o papai no culto hoje e vai ser uma bênção, como já tem sido, né? Deus tem nos abençoado durante todo esse trabalho que a igreja tem desenvolvido, né? Pelo Facebook da igreja. Pode chamar o passo para ir beber água? Vai lá beber água, pode ir. E o Senhor tem nos abençoado, tem abençoado as nossas vidas, tem abençoado a nossa igreja pelas pregações, pelos estudos que nós temos assistido durante esse tempo. E hoje nós desejamos que o Senhor também abençoe a tua vida, que o Senhor possa falar poderosamente ao teu coração, assim como Ele falou ao meu coração por essa palavra que Ele já nos deu e nós queremos compartilhar com você nessa noite. Abra a tua Bíblia comigo, meu amado, na segunda epístola de Paulo, 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo de número 8. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo de número 8. É um texto, como nós, muito conhecido de toda a igreja, conhecido nosso, e nós vamos estar meditando nesse texto essa noite. Então, creio que você já tenha encontrado e nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, está escrito assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida ele é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O apóstolo Paulo é um homem que dispensa comentários. Ele é um homem que foi tremendamente usado e ele está sendo tremendamente usado nos nossos dias, vai ser sempre tremendamente usado para quem abrir a palavra de Deus e observar as escrituras naquilo que o apóstolo deixou guardado nelas para a nossa vida. E eu queria usar esse tema para nós meditarmos nele hoje. Combati o bom combate. O apóstolo ele faz uma coisa tremenda. Parece que ele já está no final da carreira dele, e ele olhando para trás e tudo que ele viu e tudo que ele deixou, o legado de fé, as perseguições, os açoites, a fome, o frio, a dor, a perseguição, os naufrágios, tudo que ele passou na vida dele, inclusive as prisões, né, levaram ele para aquele momento. Ele olha para trás e diz: olha, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É muito legal a gente ver, durante esse período do coronavírus, que a gente está na quarentena, né, tudo está parado. Tudo. Impressionante. Você já parou para ver como é que está o mundo ao teu redor? Como é que as coisas estão acontecendo ao teu redor? O futebol parou. Não tem mais jogo de futebol. Nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. O basquete parou. O vôlei parou, os esportes em si dispararam, o mundo parou. Tá tudo parado. E aí eu tô assistindo algumas partidas de futebol antiga, né? Estão passando algumas reprises. Inclusive domingo agora vai passar a final da Copa do Mundo de 94, Brasil e Itália. Então, para quem não era nascido na época, tem a oportunidade de ver. Quem tem menos de 23 anos de idade aí, não viu o jogo ao vivo, como a gente que tem um pouquinho mais de idade viu, vai ter a oportunidade de assistir essa palavra. A gente vê que nas partidas de futebol é muito engraçado, porque entram dois times no gramado e disputam uma partida de futebol, um sai ganhador e o outro perdedor, e é muito legal que no final da partida de futebol, ambos os times se apresentam um ou dois atletas de cada delegação para dar uma entrevista. E aí
é legal que o time vencedor, o cara que é do time de vencedor, ele diz algo a respeito, olha, hoje, não, nosso time foi muito bem, hoje foi um bom dia pra gente, a gente foi capaz de assimilar, de executar todo o plano de jogo, e a gente executou bem a tarefa que o treinador deu pra gente, e acabou tudo bem pra nós, e mais 3 pontos, e saímos vitoriosos. Engraçado que o discurso do time perdedor, ele diz, olha, hoje não foi um bom dia, porque a gente não conseguiu executar o nosso plano de jogo e ainda por cima os adversários tiveram sorte, marcaram um gol assim, outro acolá e tal, e infelizmente hoje não foi um bom dia para nós. É muito mais fácil você analisar uma partida de futebol ou uma tarefa que você desempenhou. Você que é dona de casa, você faz um bolo, você já sabe como é que você vai fazer, quantas xícaras de farinha, quantos ovos, quanto de óleo, quanto de açúcar, quanto de fermento, temperatura do forno, quanto tempo vai ficar lá dentro, e depois que você vê o produto acabado, se deu alguma coisa errada, se ficou um pouquinho solado, se ficou muito seco, sei lá, você vê a característica do bolo, depois de acabado, é muito mais fácil de você analisar. É muito mais fácil você analisar. É muito mais fácil um atleta analisar o jogo depois que ele já terminou. Olhar para trás e ver o que fez de certo, o que fez de errado. É muito mais simples. No entanto, difícil é olhar para frente e ver o que ainda está para acontecer. Pois em nossa mente, que é limitada no presente, nós só conseguimos saber o que está acontecendo aqui agora e temos uma vaga lembrança do que aconteceu ontem. O futuro para nós é muito difícil de ser vislumbrado, de ser contemplado. Normalmente a gente sempre é surpreendido pelo nosso futuro. Note que aqui nos versos que nós lemos da Epístola de Paulo a Timóteo, segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8, a própria entrevista do apóstolo, ele dá antes de terminar a sua trajetória. Ele diz, eu combati o bom combate. O ministério de Paulo já estava no final. Ele está sentado numa prisão romana, não podia olhar para frente e ver uma grande jornada acontecendo, porque ele já sabia que já estava no final da carreira dele. A execução já estava na mão do governo romano, Paulo seria executado dali a alguns dias, e o apóstolo sabe que o tempo dele já estava sendo, era um tempo escasso, já era o tempo findado, mas ele quer nos deixar uma entrevista antes de partir, e ele escreve essa epístola com essas palavras maravilhosas. Paulo escreve aquela famosa a frase de lápide, né? Você vai no cemitério, eu tenho esse costume de quando vou no cemitério de ficar olhando as plaquetas, as lápides, e sempre tem uma frase muito interessante ali, aqui jaz um bom pai, bom marido, um homem de palavra, uma boa mulher, um filho amado, sempre tem uma palavra honrosa. E parece que essa palavra, essa frase que Paulo estava deixando ali, era uma frase que seria aquela que encabeçaria a lápide do seu sepultamento. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Versículo 6 ele vai dizer que, porquanto a mim eu estou já sendo derramado por libação. Entre os israelitas, uma libação, entre o povo judeu, uma libação consistia em derramar, literalmente derramamento de líquido. Geralmente era um vinho forte, uma bebida forte que era colocada sobre o holocausto que estava sendo queimado no altar, e por ser inflamável, ele dava uma aguçada no fogo, mas além de queimar mais aquilo que estava sendo oferecido como holocausto, ele ajudava também a produzir um cheiro agradável. Então aquilo que era derramado sobre, como libação, estava sendo derramado sobre o holocausto, aquele vinho forte, ele aguçava o fogo e enchia o ambiente, né, de um perfume, de um aroma agradável. O apóstolo sabia bem o que era ser
derramado como libação, o que era libação, e ele coloca a vida dele como sendo derramada como libação. Ele refere a essa libação quando diz que se alegra e congratula com os crentes em Filipos, mesmo sendo oferecido por libação sobre o sacrifício da fé deles. A gente vai ver isso falando em Filipenses capítulo 2, versículo 17. É uma belíssima figura de linguagem, meu amado, porque ele está ilustrando ali o que a vida do crente realmente deve ser. Essa figura da libação, ela ilustra exatamente o que a vida do crente precisa ser. A vida do crente deve ser uma libação, deve ser um despejar, deve ser um derramar. A nossa vida derramada diante de Deus, diante do altar do Senhor, de tal forma que a única coisa que a nossa vida sendo derramada como libação, né, as pessoas vão sentir ao derramar da nossa vida aos pés do Senhor, como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, é o perfume de Cristo na nossa vida. É o perfume do nosso Salvador impregnado em nós. Paulo já sabia aqui do tempo da sua partida, o tempo de minha partida é chegada, ele vai falar no versículo 6, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Significado original da palavra chegada é soltar o navio da terra firme ao mar, liberar o navio para o mar. Havia chegado um tempo de se encontrar com o seu Senhor, Paulo sabia disso. Havia chegado o tempo de Paulo se encontrar com o amado da sua alma. Havia chegado o tempo de Paulo se encontrar com aquele pelo qual ele dedicou toda a sua vida. Era chegado o tempo de Paulo se encontrar com o amado da sua alma, aquele que um dia se encontrou com ele numa estrada, quando Paulo estava a caminho, e ele se apresentou para Paulo. Nesse contexto, amados, da partida de Paulo desse mundo, o apóstolo fala aqui sobre 3 elementos que ilustram a sua trajetória: a guerra, a caminhada e a fé. 3 elementos que marcaram a vida de Paulo, marcaram a trajetória de Paulo: a guerra, a caminhada e a fé. E aí eu queria andar um pouco com vocês, caminhar um pouco com vocês sobre esses 3 elementos. Primeiro a gente vai falar sobre a guerra. Ele vai falar que combati o bom combate. A palavra combate denota um esforço. É luta, é sacrifício, é agonia, é peleja. É literalmente confrontar. E tais palavras eram usadas nos dias de Paulo para se referir aos jogos populares que tinham na Grécia, onde os jogadores entravam numa arena e lutavam ali uns com os outros pela sua própria vida. Então Paulo ele vai dizer: combati o bom combate, ou seja, eu vivi a minha vida lutando esse combate para sobreviver. O desejo de Paulo é nos lembrar que, como crentes, nós não estamos em um parque de diversões, e sim, quando nós somos crentes em Cristo Jesus, nós estamos num campo de batalha. Todo dia, todo tempo, nós estamos dentro de um campo de batalha. E as palavras que definem a vida dos salvos em Cristo Jesus são esforço, batalha, sacrifício, abnegação. É uma luta, é um embate, é um enfrentamento constante. Então a gente vai ver pela Bíblia vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre as batalhas que nós enfrentamos. Primeiro, a nossa entrada nessa guerra, quando ela se deu, por que eu entrei numa guerra, como é que eu me vi apegado a essa guerra. Nós entramos nessa guerra, querido, logo após o nosso novo nascimento. Logo após quando nós decidimos abandonar a nossa carne e viver daquilo que é espiritual. Quando a pessoa é salva, ela se torna uma criatura espiritual. Ela deixa de ser uma criatura carnal. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Então nós entramos para essa guerra espiritual no momento em que nós nos tornamos uma criatura espiritual, no momento em que a gente deixou de ser uma criatura carnal.
Antes da nossa conversão, nós não tínhamos uma vida espiritual. Estávamos mortos espiritualmente em nossos pecados. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz que Jesus, ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Andávamos segundo o curso deste mundo e de acordo com as obras do diabo. Então o problema, querido, é que o velho homem que nós abandonamos lá na cruz, quando nós aceitamos a Cristo e nos tornamos nova criatura, nós apenas o abandonamos, mas ele continua vivo dentro de nós. O velho homem continua vivo dentro de mim. Isso gera conflito, gera um tremendo conflito espiritual dentro de nós. Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz que a nossa luta não é contra o espírito e nem contra a carne. Perdão, diz que Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes são opostos um ao outro, para que a gente não consiga fazer aquilo que a gente quer fazer. A velha natureza que há em nós ainda deseja os velhos modos de vida, enquanto a nova natureza deseja agradar ao Senhor. Então é uma luta, é uma guerra que nós travamos todos os dias. É uma guerra para a gente dobrar o joelho e orar. Há uma guerra para a gente parar um tempo do nosso dia e refletir na palavra de Deus. Há uma guerra, queridos, para nós pararmos um tempo da nossa correria e nós devotarmos a nossa mente para as coisas que vêm do alto. Existe uma guerra. A velha natureza deseja ainda os modos de vida do velho homem. E também lutamos contra o inimigo de nossas almas, que ele vai fazer de tudo para fazer com que a nossa fé esmoreça. E quanto mais eu busco ao Senhor, mais as batalhas se intensificam, pois o adversário ele fica totalmente insatisfeito com o seu posicionamento diante de Deus. Quanto mais perto de Deus você chega, quando você busca ao Senhor, quando você teme ao Senhor, maior é a guerra. Ou você acha que os pastores, que são os homens que são um pouco mais devotados à palavra, a ter uma vida diante de Deus, né, eles não têm guerra? Pergunta para o teu pastor, pergunta para o pastor Vanderlei, pergunta para o pastor Lélio. Quantas guerras? Quanto mais a gente chega perto de Deus, quanto mais a gente quer agradar a Deus, mais o inimigo vai guerrear contra nós. E quem é o nosso inimigo? O nosso irmão, ele não é o nosso inimigo. Ele pode ser até usado em algum momento, né, para os propósitos do inimigo, mas ele não é o nosso inimigo. O nosso verdadeiro inimigo é Satanás, que às vezes se apresenta como um anjo de luz para nos enganar. Ele usa das suas artimanhas, das suas estratégias, ele se esconde para que a gente lute contra o inimigo errado. Uma pessoa pode ser uma ferramenta na mão do inimigo, pode falar palavras do nosso inimigo. Uma pessoa pode cooperar para que os propósitos do inimigo tentem se cumprir na guerra contra nós, mas essa pessoa ela nunca será o nosso inimigo. É necessário, amados, nós orarmos por quem nos persegue e lutarmos contra o nosso verdadeiro inimigo. E para a gente lutar uma guerra, a gente precisa de armas. Ninguém vai para uma guerra desarmado. Ninguém vai para uma guerra desarmado. Então a gente precisa de armas para a gente lutar a nossa guerra. E quais são as nossas armas? Uma vez que a nossa batalha não é natural, não é de natureza carnal, temos que usar armas espirituais. Pessoas carnais se valem de armas carnais. As armas do mal são calúnias, ataques pessoais, são injustiça, retaliações e por aí vai, etc. Mas as armas do crente é retribuir o mal com o bem, é orar por aqueles que se colocam como nossos opositores. 2 Coríntios capítulo 10, versículos de 3 a 5 diz: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos.
As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais e são poderosas em Deus, que é de onde vem a nossa força. Se você está passando por uma luta, meu querido, espiritual, não adianta de nada você usar a matéria. Você pode exercitar, você pode estar numa academia, você pode ser halterofilista, você pode praticar um esporte, ser faixa preta de jiu-jitsu. Isso de nada vai adiantar na tua luta espiritual. Na tua luta espiritual, a tua força vem do Senhor. E você busca a força no Senhor, dobrando o teu joelho, orando, clamando, lendo a palavra em comunhão com a igreja. Essa é a arma que o crente tem, para que a gente fique firme diante de toda e qualquer luta que se apresente. E de onde vem a nossa força? Paulo não está dizendo que o sucesso do seu combate que se deve à sua própria força, mas a sua força vem do Senhor. Nós não temos que lutar por meio do nosso próprio poder, mas temos que nos revestir do poder do Senhor para vencermos essa guerra. A nossa caminhada, Paulo vai falar de uma corrida, de um trajeto que tem que ser percorrido. Ele já sai ali da luta e passa para a corrida, uma outra modalidade. Paulo sai da arena de luta livre para a pista de corrida, e ele tem em sua mente os atletas dos jogos gregos que tinham que percorrer grandes distâncias na esperança de ser o vencedor. E Paulo fala dessa corrida. A palavra carreira literalmente refere-se a um curso de vida. É um curso, é uma corrida, é uma caminhada, é uma jornada. A tua carreira na igreja, a tua carreira na fé, a tua carreira de crente, a tua carreira espiritual, a tua jornada espiritual. Ela foi percorrida, está sendo percorrida de que modo? Paulo apenas nos lembra que todos nós temos uma corrida para correr, queridos. E esse pensamento se encontra eco em Hebreus capítulo 12, versículos 1 ao 3, que diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então aqui o autor aos Hebreus, ele diz que nós temos uma carreira. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Não há competição nessa corrida. E diferente de uma corrida normal em que nós vimos nas Olimpíadas, nas maratonas da vida, em que as pessoas ficam ali aglomeradas na linha de partida e aquele pelotão da frente já se sente privilegiado porque tem milhares de pessoas para trás e a pessoa está ali, é o primeiro na fila para largar. E eles saem naquela corrida desenfreados, olhando para os lados, sempre preocupados com quem chega, se tem alguém se aproximando. Diferente disso, a nossa corrida espiritual, nós não temos competidores. O único competidor na tua corrida espiritual é você mesmo. Nós estamos competindo conosco. Não há competição nessa corrida externa. Eu não estou competindo com você, você não está competindo contra mim. Não existe esse negócio de eu ser melhor crente que você e você ser melhor crente que eu. Amados, isso, se a gente começar a olhar para o lado e tentar nos balizar e tentarmos ser melhor do que um que o outro, a gente só vai tropeçar. Só vai fazer com que eu tropece. O Senhor determina como será a nossa corrida. O Senhor determina como é que vai ser a sua corrida. A nossa corrida ela é individual. É projetada por Deus. Ele decide se o caminho é fácil ou vai ser difícil. Ele decide onde nós vamos correr, quanto tempo nós vamos correr.
Então corra onde Deus te colocou para correr e não mude essa trajetória. Não retorne, continue. Olha para o alvo, olha para frente. Olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e não desista da tua corrida. Não desista da tua corrida. Apenas o Senhor, e o Senhor, Ele vai te ajudar na sua corrida. A ajuda do nosso irmão, a minha ajuda, a ajuda de quem quer que seja, ela é limitada. Por isso temos que correr olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Paulo fala da nossa realidade, ele diz que, quanto a Paulo, quando Paulo usa o termo terminei a corrida, se você ouvir atentamente, você quase pode ouvir o apóstolo dizendo, ufa, consegui até que enfim. Ele dá quase um grito de alívio, consegui, completei a carreira. Sabe por quê? Porque a caminhada não é fácil, o caminho é estreito. A corrida é difícil. Às vezes, amados, é fácil a gente errar o caminho ou desistir dele. Quantas pessoas não ficaram para trás? Quantas pessoas desistiram da caminhada? Quantas pessoas ficaram pelo caminho? Somos advertidos em Hebreus capítulo 12, versículo 2, fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia e assentando à direita do trono de Deus. Quando eu penso em desistir, quando eu acho que a minha caminhada é demais, eu não vou conseguir, eu tenho que olhar para a cruz. A cruz é um símbolo de sacrifício. A cruz é o símbolo de que alguém suportou algo que foi pesaroso. Algo que era insuportável. Alguém suportou por nós. Jesus suportou a cruz por nós. Jesus suportou a cruz por você. Ele não desistiu. Ele se entregou como ovelha muda. Ele se entregou para morrer na cruz. Então a gente olha para a cruz, porque a cruz não vai te dar força. Jesus não desistiu de mim e eu não vou desistir da caminhada. Jesus suportou por mim, eu vou suportar a caminhada. Jesus venceu por mim, eu vencerei a caminhada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí o apóstolo Paulo vai falar de recompensa. Os corredores da Grécia Antiga, eles corriam para ganhar uma coroa de louro. É muito engraçado até, né? Como é que as coisas mudaram de hoje em dia. A gente vê como é que os atletas olímpicos, eles ganham uma medalha de ouro. O vil metal, né? Um metal precioso, que tem uma preciosidade, onde os ladrões miram e roubam. A taça Jules Rimet da Copa do Mundo de 70 foi roubada, era uma taça de ouro puro. E lá na Grécia Antiga, quando o apóstolo Paulo estava se dirigindo aqui, dando o exemplo dos corredores que corriam nos estádios, eles corriam para uma coroa de louro. Algo que rapidamente iria se acabar depois de alguns dias guardada. Só que a nossa recompensa na nossa corrida espiritual, na carreira que nos está proposta, nessa carreira que o Senhor colocou na tua frente, nessa corrida que o Senhor está te acompanhando, nessa caminhada que, embora dura, é sim uma caminhada de vitória, lá no final a recompensa, ela vem do Senhor. Lá no final a recompensa vai vir do Senhor. Então vale a pena você persistir na caminhada. Vale a pena você caminhar mais 1, mais 2, mais 3 quilômetros que seja. Não desista, continua caminhando. Lá no final vai ter uma recompensa. Paulo olha para além da linha de chegada em que ele está e contempla o dia em que o Senhor Jesus Cristo lhe dará uma coroa que nunca irá perecer. Aleluia! Uma coroa que nunca vai murchar. Ele está nos dizendo para continuarmos correndo e não esperarmos recompensa de homens.
Às vezes, dentro da igreja, você fica decepcionado porque você quer receber recompensa aqui. A recompensa aqui, meu amado, ela é palpável. Se é palpável, ela tem tempo de validade. Se tem tempo de validade, um dia ela vai acabar. Mas a recompensa que vem lá da glória, essa que o Senhor tem preparado para você, ninguém pode te roubar e ela nunca vai se acabar. Basta executar a corrida, porque o lugar do pagamento não é aqui. O pódio é lá no céu. A linha de chegada é lá na glória. O Senhor é o justo juiz. Ele está vendo a corrida, o seu esforço, tudo que você está fazendo, as tuas noites de choro. Aleluia! E Deus está contemplando o teu coração quebrantado. E o justo juiz está vendo a tua corrida. Note que Paulo chama o Senhor aqui de justo no versículo 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, em outras versões, o justo juiz. Paulo, ele chama o Senhor de reto juiz, de justo juiz, porque ele continua correndo olhando para ele. Pois o Senhor vai lhe recompensar. Os juízes desse mundo, as pessoas que julgam neste mundo, as mesmas que condenaram o apóstolo, dizendo que condenaram ele por falar de Jesus, os juízes desse mundo, eles são injustos. As pessoas que nos julgam, elas são injustas. Igualmente, é sabido que os atletas entram num jogo de futebol, numa competição, eles dependem de uma interpretação de um juiz, que pode ser justa ou não. E às vezes eles não decidem com justiça. Às vezes até os juízes desse mundo estão envolvidos com algum esquema de suborno e não são justos no final. Jesus, porém, é o justo juiz que te julga com total perfeição. Então, tudo que você está passando na tua corrida, tudo que você está vivendo na tua caminhada, tudo que você está vivenciando na tua prova vai ser contado lá no final. Nenhuma lágrima, nenhuma oração, nenhum coração quebrantado deixará de ser contemplado pelo Senhor, porque Ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. E aí, por último, ele vai dizer que ele guardou a fé. Apesar de todo o combate e de ter percorrido com esforço a sua corrida, Paulo não esfriou na sua fé. Ele não esmoreceu. Pelo contrário, ele perseverou na mensagem de Deus que estava viva na sua alma. As lutas que nós passamos não podem roubar a nossa fé. Paulo está preso numa cadeia romana, à beira da morte, sentenciado pelo governo romano. Seria em breve decapitado, mas tal coisa em nada alterou o seu amor por Jesus e também não abalou a sua fé. Não deixe que as circunstâncias, não deixe que a nuvem negra que está lá fora, não deixe que o mar que está bravio, não deixe o vento que está batendo na porta do teu coração esmorecer a tua fé. Fica firme no Senhor, permaneça firme em Deus. Nada deve abalar a tua fé, nada pode abalar a nossa fé, porque a nossa fé está firmada no Senhor. Imagina, Paulo que está preso, acorrentado numa prisão hostil, já devia ter sofrido muito ali, já devia ter apanhado bastante, já devia ter sido açoitado, já devia ter acontecido bastante coisa com ele. E os presídios de outrora não são como os presídios de hoje em dia. Porta automática, banheiro com chuveiro, não. É buraco na pedra, é caverna escura, úmida. Era algo degradante. Ele está jogado num buraco,
preso pelos pés e pelas mãos. E aí alguém pergunta, tem alguma coisa para dizer? Prisioneiro Paulo, ele sim. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amados, todos podem nos abandonar, mas o Senhor não vai nos abandonar na nossa corrida. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Capítulo 4 desse epístola de 2 Timóteo, versículo 16 e 17. Haverá dias em que você vai ter que caminhar sozinho. Vai ter dias que você vai ter que caminhar sozinha, ninguém vai te ajudar. Você terá que manter os seus olhos firmes no Senhor e não pode parar a sua corrida, a tua fé não pode esmorecer. Se você olhar para o Senhor, a tua fé vai ser fortalecida. Se você olhar para a cruz vazia, você vai ter a tua fé fortalecida. Porque a cruz está vazia, porque o nosso Deus ressuscitou e Ele tem poder para agir em teu favor. E Ele já está agindo em teu favor. Então não se esmoreça. Não se deixe abater. Guarda a tua fé em Cristo Jesus para você completar a tua carreira. Imagina que como se fosse o apóstolo Paulo hoje, que naquela ocasião ele, na lápide do seu funeral, na pedra do seu túmulo, essa frase seria colocada certamente. Completei o bom combate, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que é que seria escrito na minha lápide? Qual a frase que seria escrita na tua lápide? A nossa corrida ainda não chegou no final. Ainda temos muito para correr, muito para caminhar. Quando você chegar no final da sua vida, você deve ser capaz de olhar para trás e dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Sabe, amados, após a partida desse mundo, após terminarmos a nossa carreira, a nossa vida por si só, ela deverá ter sido capaz de gerar um testemunho honroso ao nome do Senhor. Honroso, um testemunho honroso. A tua vida e a minha vida precisa ser ao nome do Senhor. Um crente que foi fiel até a morte. Ser fiel até a morte e eu vou te dar a coroa da vida. Que o Senhor te fortaleça na tua corrida. Que o Senhor sustente os teus pés. Que o Senhor sustente os teus braços. Que o Senhor sustente a tua mente. Que Ele dê força para você continuar a tua caminhada. Que você não desiste. Não olha para trás. Não olha para o lado. Não olha para as pessoas. Não espere receber prêmio aqui. O nosso prêmio está lá na glória. E lá no último dia, se nós ainda tivermos oportunidade de, antes da nossa corrida chegar no final, que a gente possa dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe, minha amada. Que nada nesse mundo possa interromper a tua corrida. Que nada nesse mundo venha esmorecer a tua fé. Que o Senhor possa te fortalecer com essa palavra. Que o Senhor... Perdoe aqui um problema técnico, caiu o nosso link, mas já estamos de volta. E eu gostaria de estar fazendo a conclusão dessa palavra junto com você. Quando nós estamos fazendo um churrasco, alguma coisa do tipo, e a gente vê que o fogo ele está se extinguindo, o fogo ele está se apagando, a gente precisa soprar. E um sopro, a brasa ela toma vida, impressionante, né? A gente pega alguma coisa para abanar uma fogueira e a fogueira, aquele vento dá em cima de uma brasa que já está branquinha, quase se extinguindo. E o Senhor
vai soprar esse vento, o hálito dele na tua vida mais uma vez nessa noite. O Senhor vai soprar o hálito dele sobre o teu coração e aquela brasa que está bem pequenininha, ela vai se reacender. Esse fogo que está guardado aí dentro do teu coração, ele vai aumentar. Ele vai ser alimentado nessa noite pelo hálito do Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus soprando sobre nossas vidas, para que essa brasa que existe no nosso coração, ela possa acender, ela vai aumentar e ela vai ganhar força e ela vai virar uma pedra de fogo no nosso coração. E a gente vai continuar caminhando para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar com você. Queria levar a Deus uma palavra de oração para nós terminarmos essa palavra e que o Senhor possa ter falado ao teu coração, assim como Ele falou ao meu coração. Que essa palavra possa trazer para você a vida de Deus, o renovo do Senhor sobre a tua vida, na tua caminhada, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo e glorioso Deus, eu quero louvar o teu nome e te agradecer porque o Senhor é bom. As suas misericórdias duram para sempre e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Pai amado, que o Senhor venha sobre nós nesta noite e nos fortaleça. Sopra, ó Pai amado, o teu vento no nosso coração, sopra o teu sopro de vida, o teu fôlego de vida no nosso coração e acende a chama no nosso coração, Jesus. Para que a gente possa continuar a caminhada, para que a gente não retroceda, para que a gente continue olhando para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que nós olhemos para Jesus, porque Ele é o nosso Redentor, que nós olhemos para Jesus, porque é dele que vem a nossa recompensa, que nós olhemos para Jesus, porque é Ele quem vai dar a coroa lá no grande dia, no final da nossa corrida. Pai amado, fortaleça-nos em nome de Jesus, a mim e a meus irmãos. Que o Senhor venha sobre nós com poder e glória. E o Senhor remova de nós tudo aquilo que tem pesado na caminhada. Toda bagagem desnecessária que temos levado na mente e no coração. Que o Senhor possa dissipar, que o Senhor possa tirar de nós. E nós possamos continuar na nossa caminhada e o teu nome seja engrandecido na nossa vida. Que a nossa vida por si só seja um testemunho de louvor e glorificação do teu nome. Que ao final da nossa vida, da nossa jornada, da nossa caminhada, nós possamos ter a graça e o privilégio de dizer assim como o apóstolo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Pai, que o teu nome seja engrandecido na nossa vida. Fortalece, ó Pai amado, a nossa igreja, fortalece os nossos pastores na sua caminhada que não é fácil. Que não é fácil, é uma caminhada, ó Pai amado, de estrada pedregosa. E momentos em que há espinho, há momentos em que eles têm que descer lá no vale para atravessar para o outro lado, ser com teus filhos. Fortalece a liderança na vida deles, ó Pai. Fortalece, ó Pai amado, as lideranças nas igrejas, para que teu nome, ó Pai amado, seja elevado sobre o nosso, sobre cada igreja. Abençoa, Pai amado, cada crente, Deus, em nome de Jesus, dentro da sua casa, que tudo possa ser renovado, que a fé seja renovada, que o amor seja renovado, que a paz seja renovada dentro dos lares, para que possamos caminhar a nossa corrida e completar a carreira que nos está proposta. Sabemos, ó Pai amado, que a caminhada não vai ser fácil. Sabemos que no caminho podem haver surpresas desagradáveis, mas nós estamos confiantes porque o Senhor está conosco. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Continua abençoando nossas vidas, abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa congregação, as nossas congregações, abençoa os nossos missionários, Senhor. Queremos pedir, ó Pai amado, também nesse momento pelos profissionais da área da saúde. Visita cada um deles, livra eles, ó Pai amado, em nome de Jesus. Aqueles que contraíram a doença, ó Pai amado, que sejam restaurados para a glória do teu nome. Deus, em nome de Jesus, dá
Dá força a eles para que continuem lutando. Eles estão na linha de frente, ó Pai amado, dessa situação. Que o Senhor possa abençoar as suas vidas. Te pedimos por nossa irmã Leda, mãe da diaconisa Simone. Visita a tua filha, Senhor. Visita ali o nosso irmão Roberto também, Pai, em nome de Jesus. Visita, Deus, em nome de Jesus, o meu tio João Batista. Visita o Reinaldo, visita as pessoas que estão passando por um momento difícil de enfermidade nessa hora. Aquelas pessoas que teus filhos estão trazendo à mente, que o Senhor conhece. Visita cada uma delas com tua mão de poder e restaura para a glória do teu nome. Continua conosco, Pai amado, nos dá força nessa caminhada. Em nome de Jesus nós te oramos agradecidos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, amados. Nos perdoe pelo link que caiu, pela falha técnica, né? Mas que o Senhor possa ter abençoado a tua vida por essa palavra, da mesma forma como abençoou a minha vida, né? E amanhã nós encontramos mais uma vez aqui no Facebook da nossa igreja. Divulgue, compartilhe, convide pessoas para estarem vendo e participando da palavra também, porque é muito bom nós estarmos reunidos aqui em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, abençoe a tua casa. Agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém? Deus abençoe.